Olá, pessoal. Hoje eu trouxe um continho ligado à arte, né? Às origens da arte que a gente se pratica. Esse continho também eu vou dedicar para minhas amigas da Casa da Cultura, pois no momento a gente está um pouco impedida, né, de praticar a nossa arte com os pincéis em função da onda roxa, mas nada impede a gente de viajar, né, pela literatura, adquirir conhecimento e melhorar a nosso baú cultural. O conto se chama No Palco, Dores Existenciais. Esse conto nosso, ele passa durante o Império Romano. O Império Romano, essa parte representada pela cor laranja do mapa, né? E a Roma hoje é uma cidade pequenininha na Itália, né? E a Itália é quase uma península, um recorte bem pequeno dentro da Europa, no formato de uma bota de salto alto. Nesse momento do grande Império Romano, passava-se por muitas dificuldades, tanto a população quanto também seus governantes, que às vezes a gente pensa, né, que entre os governantes só existe confraternização, só existe uma ode, né, à opulência, às festas. As pessoas que não conseguissem pagar os tributos, que eram muito elevados, né, os impostos muito elevados, elas eram escravizadas por dívida, e aí não se fazia a distinção da cor da pele. Era, da sua grande maioria, né, eram o caucasiano branco, né, gastava-se muito com o império, no império gastava-se muito com o exército, porque através das guerras que eles iam anexando e ampliando o território, né? Mas também tinha grandes festas no Aventino, era uma corte sustentada aí por muitas festas, né? E a gente sabe que a decadência, o declínio do Império Romano deu-se exatamente por causa da baixa moralidade dos princípios que ali existiam. Era um momento em que a política pão e circo era a filosofia predominante. Pão para matar a fome, diversão para que as pessoas pudessem esquecer do trabalho, continuar trabalhando sem questionar muito o governo, né, pagando os tributos de uma forma quase que escravizante, mas era por isso que se tornou aí tão famosa as atrações do Coliseu, né, um descalabro aí, os cristãos indo para a arena, os espetáculos, o teatro romano também, que serve de inspiração para muitas das nossas peças do momento clássico. E conta-se que Tibério Augusto, nos áureos tempos de domínio, se achava comedido de forte crise de ânimo. Uma apatia corroía-lhe o humor. O que bem poucos sabiam é que a cobrança de impostos mal conduzida o fazia experimentar a pior das impotências que um chefe político pudesse enfrentar. E aqui a gente volta na questão dos impostos para a gente lembrar, né, que nem Jesus escapou de falar sobre isso em Roma, né? Um dos fariseus aproxima para ele e pergunta: Mestre, é lícito pagar os impostos? Jesus fita o fariseu com sua sabedoria, mas também diz o seguinte: hipócritas, por que me tentais? De quem é a face que está cunhada na moeda? O fariseu responde: é de César. Então o mestre nos deixa o legado: dai a César o que é de César. Então, por mais injusto que se pareça o momento que a gente está vivendo, governo, política, né, a gente não vai ter como se subtrair a ele. Então, a gente pagar os impostos, o que é da terra resolve-se aqui na terra, né? Porque tanto quanto em Roma, à medida que a gente quiser se distanciar disso, a gente vai se tornando também cada vez mais escravo, com a pouca liberdade que ainda a gente tem. Então, um dos teatrólogos do império vieram avisar o soberano: Senhor, há na cidade um grupo de saltimbancos com raro talento. Sobre um picadeiro rústico improvisado, palhaços, malabaristas e equilibristas conseguem realizar um espetáculo ainda sem par. Nosso povo, porém, já está intrigado com uma bailarina que, apesar do talento, não se vê a sorrir facilmente. Tibério, que contemplava o brilho social do palácio com fastio, decidiu ir ver o espetáculo dos saltimbancos de perto. Saiu com vestes da criadagem de modo a não ser importunado. Divertiu-se com todas as apresentações do grupo. Já experimentava certo alívio da sua apatia quando se deu o início da última apresentação.
Um pequeno conjunto de músicos entoava variado repertório de fundo para a movimentação da bailarina. Essa, por sua vez, revelava elasticidade inusual para com os acordes populares. E foi mediante a sublimidade da expressão corporal junto aos acordes clássicos que Tibério decidiu pedir um diálogo particular com a jovem. Terminada a apresentação, ela o recebeu em seu camarim improvisado com a simplicidade que caracterizava sua personalidade e ouviu-o atentamente. Minha cara, estás bem à altura dos elogios da crítica imperial. Venho, pois, para retirá-la da rusticidade e coroá-la como uma dançarina do Aventino. Aceitas? O soberano, do alto da sua majestade, julgou ter acertado na proposta, pois a bailarina expressava uma fisionomia de felicidade, e em meio a um sorriso ela ponderou: agradeço a tua atenção imperial, mas lamento desapontá-lo. Meu destino é esse mesmo, estar aqui junto ao povo. Os ritmos musicais que apresentei na tarde de hoje são como as oportunidades e dificuldades existenciais, umas mais frágeis, frenéticas, outras mais embaladas e bem poucas suaves. O que nos sustenta coragem é saber que tudo é transitório. Se eu me encerrar no seu palácio de opulência, não mais verei a transitoriedade das dores humanas que todas as tardes esquecem de si mesmas para ver-me no bailado de rústico cenário. Mediante a demonstração de sabedoria precoce da atriz, foi Tibério que passou a subtrair-se quando, em vez da sua opulência, e se pôs a contemplar as dificuldades do seu povo, alegrava-os anonimamente com a máscara dos arlequins. Nunca mais foi visto sorrindo pelas dependências do palácio, ao passo que as oscilações do ânimo ficaram bem mais fáceis de serem controladas. E a gente aprende com esse nosso continho, né, o que seria a verdadeira felicidade. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, a felicidade existe sim, mas para a gente possuir, a gente tem que ter uma renda equivalente a 11 mil reais. O estudo apontou que para ser feliz o importante não é ser rico, mas também não é ser pobre. A pesquisa revelou que a fé é o único fator que ganha do dinheiro na busca pela felicidade. Então, se a gente tiver fé, né, a fé e a caridade e a humildade, elas andam sempre juntas. A gente vai ver que com fé a gente consegue ser feliz dentro do pouco, né, que não adianta ter muito sem fé. Isso já é um resultado de pesquisa. Kardec disse o seguinte: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo. Então, é um estado interior que o indivíduo é portador, e não do estado material ou do meio que se acha. Essa é a opinião de Allan Kardec também. Então, e Chico deixou uma frase também muito bacana: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, em sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. O Evangelho também fala isso, que a verdadeira felicidade é aquela que brota com a certeza do dever cumprido, né? E aí isso é super importante para a gente não ter o remorso, né? O peso da consciência por não ter feito algo que deveríamos ter feito. Esse continho de Tibério Augusto está no livro Novas Cartas, nossa psicografia, foi ditado pelo espírito do irmão X. E tá aí, se você gostou do nosso continho, de alguma forma ele vai te ajudar no momento que a gente está passando, eu vou te pedir para curtir, para se inscrever no nosso canal, compartilhar. Então, a todos os meus desejos de muita paz e serenidade nesse momento que a gente vive de transição, né, de muita dificuldade. Namastê.